e vamos para o nosso dia a dia assunto de primeira. Bem, recebo hoje para o assunto de primeira o diretor de operações, Rafael Nunes. Só vamos falar sobre o mercado de inoculantes. Boa tarde, obrigado pela presença aqui. Boa tarde, Otávio. Prazer estar aqui contigo no Dia a Dia Rural, falar com seus telespectadores, agora inclusive na internet. Exatamente, estamos no Facebook, ele já adiantou aqui, e inclusive o Anderson, telespectador nosso, já tinha mandado um recado que nós mostramos aí. Aliás, se tiver mais recados aí do Facebook, porque você pode nos assistir pelo Facebook e participar também, né? Tá lá, Facebook, @canal Terra Viva, e você já sabia que ele ia estar por aqui, porque o Anderson já fez a propaganda antecipada, né? Isso mesmo, Otávio. Falar sobre os inoculantes, a satisfação de nós participarmos desse segmento de mercado da agricultura, que vem com uma expansão muito alta, né, de 15% nos últimos anos, e que também alavanca empresas como a Microquímica Trade Corp e outras que trabalham com esse tipo de produto. Bom, vamos lá. Para quem não sabe, muita gente sabe, mas pode ser que tenha. O inoculante, o que é o inoculante? O que é, não? O que é o inoculante? E, pelo que eu sei, ele serve para proteger a semente. Então, Otávio, o inoculante é um dos insumos mais importantes hoje para a produção de soja. Faz a fixação biológica do nitrogênio, que é o principal nutriente para a produção da proteína, tão importante para toda a cadeia rural brasileira, mundial. Então, a gente está trabalhando com biotecnologia, micro-organismos, bactérias, que promovem o crescimento das plantas e fazem um trabalho fantástico para a produtividade. E isso você utiliza o inoculante se utiliza principalmente em que lavouras? Então, hoje no Brasil a soja desponta com a principal cultura que utiliza o inoculante, mas nós também temos inoculantes para milho, para feijão, para vários outros cultivos. E, é claro, a co-inoculação na soja, que é o que vem alavancando muito o crescimento do Azospirillum brasileiro. O que é a co-inoculação da soja? Co-inoculação é a utilização de 2 micro-organismos, né? Um micro-organismo fixador de nitrogênio, que é o Bradyrhizobium, e um micro-organismo, que é o Azospirillum brasilense, que é muito mais reconhecido pela sua capacidade de promoção de crescimento e enraizamento da planta. E os dois são colocados ao mesmo tempo da semente? Como é que é essa tecnologia? Essa tecnologia tem várias formas de aplicação, mas a principal é tratamento de sementes. E realmente vão os 2 micro-organismos aplicados na semente, e esse trabalho conjunto, simbionte, né, e sinérgico desses micro-organismos trazem aí crescimento de produtividade de até 16%, que corrobora os nossos resultados e o da pesquisa também, como a Embrapa. A olho nu eu consigo ver uma semente, consigo identificar uma semente inoculada de uma que não está inoculada? A semente nós não conseguimos, Otávio, mas nós conseguimos ver o efeito desses micro-organismos nas raízes. Então, peraí, então agora eu posso adiantar. Às vezes você está andando pela estrada e você vê diferentes plantações de soja. Tem uma soja que está mais mirradinha e tal, e tem uma soja que está verde, viçosa e bonita. Posso supor que essa verde, viçosa e bonita é de semente inoculada. Perfeitamente. O nitrogênio faz... O nitrogênio fala por si só. Exatamente, faz essa, deixar a cultura verde, realmente, e mais do que isso, né? Cada vez mais a pesquisa vem mostrando que esses micro-organismos fazem muito mais do que essas características, essas vantagens que nós observamos do nitrogênio, do estímulo ao crescimento, e sim estimulam padrões genéticos até mesmo de defesa dessas plantas. Ou seja, são plantas que têm uma maior resistência a pragas e doenças. Mais ou menos como funcionamos nós. Quando nós estamos bem alimentados e com saúde, a gente raramente pega doença. Se a gente começa a ficar deprimido, fraco, não se alimenta direito, noitada para cá, noitada para lá, variavelmente já começa a aparecer logo pelo menos uma gripe. Perfeita associação, Otávio. Então, os micro-organismos fazem parte da nossa vida, né, desde que os seres humanos chegaram na Terra. Para as plantas, 500 milhões de anos atrás não é diferente, os micro-organismos já estavam aqui. Né? Se no nosso corpo nós temos 3 vezes mais micro-organismos do que células, para as plantas isso não é diferente. O micro-organismo está aí para fazer uma simbiose, né, trazer benefícios, e por isso o nosso segmento cresce tanto
e nós vamos ver esse crescimento em várias esferas. Quer dizer, hoje nós temos basicamente para a soja e para o milho, né? Mas feijão você falou que tem também, Feijão também. mas fatalmente isso vai se estender para todas as outras culturas, porque não tem volta, certeza. é uma tecnologia que confirmou que dá certo. Com certeza. A inoculação, os biofertilizantes, que nada mais são do que metabólitos de micro-organismos, todos esses compostos fazem parte da vida e do equilíbrio da vida no nosso sistema. Bom, eu tenho planta mais forte, planta mais verde, mais bonita, mais viçosa, um aumento de até 15% na produção. E quanto custa para eu usar uma semente? Tem ganhos visíveis aí e aparentes. E qual é a relação de preço entre uma semente inoculada e uma semente não? Então, hoje o produtor pode comprar sementes tratadas, pode fazer o tratamento on-farm, né? E isso é uma decisão, né, livre, aberta para esse agricultor. O custo desse investimento é muito baixo, para um retorno de até 10%, 16% na produtividade. Então, nós estamos falando certamente de um investimento com alta sustentabilidade, né? Com retorno sobre o investimento aí próximo de 10 vezes, né? E os biofertilizantes vão na mesma linha. E você falou que ele pode fazer o tratamento em farm, é isso na própria fazenda? Na própria fazenda. Isso muda alguma coisa entre a semente comprada já com inoculante? Sim. Muda o padrão de qualidade? Ou como é que é? O importante sempre é o agricultor buscar aquelas tecnologias que foram aprovadas, né? Aprovadas pelo Ministério da Agricultura. Então, a Microquímica Trade Corp oferece, né, por exemplo, né, como outras empresas, esses tratamentos aprovados pelo Ministério da Agricultura, tanto na coinoculação, como também na utilização de produtos que são protetores celulares desses micro-organismos, que é outro fator importante, porque todo o manuseio, todo o processo que nós temos até a semeadura, ele pode perder a viabilidade de algumas células. Legal. Então, esses tratamentos, quando aprovados, nós recomendamos realmente porque darão retorno. Ok. Bom, obrigado pela sua participação aí. Para quem quiser saber mais sobre o nosso assunto, para quem nos assiste aí em todo o Brasil, e lembrando também mais uma vez agora via internet também pelo Facebook. Qual é o endereço de vocês? Microquímica.com. Microquímica.com na internet. Obrigado pela participação. Prazer, Otávio. Até breve. Obrigado, até breve.